A partir desta aula, nós começaremos a estudar sobre a reprodução humana. Vamos ver, nessas primeiras aulas, as características anatômicas, do aparelho reprodutor masculino e feminino, e depois entenderemos como funciona a fecundação, a gestação e também maneiras de nos protegermos, de doenças, de infecções e de doenças e infecções que acometem o aparelho reprodutor. Então vamos lá. Por meio da reprodução, como já vimos nas primeiras aulas, os seres vivos produzem descendentes capazes de transmitir as características de sua espécie, evitando assim a extinção. A reprodução humana acontece de forma sexuada, interna e direta. Ela é sexuada porque envolve a conjugação do macho e da fêmea. Ela é interna, acontece no interior, os espermatozoides são lançados no interior do corpo da mulher e o bebê se desenvolve diretamente, o feto se desenvolve diretamente no útero da mulher, no interior de uma placenta. A anatomia de sistemas reprodutores feminino e masculino são diferentes, especializados para reprodução, fecundação e maturação, ou seja, amadurecimento e desenvolvimento dos descendentes da espécie. Vamos ver então como funcionam os aparelhos reprodutores masculino e feminino. O sistema reprodutor humano é um conjunto de órgãos e estruturas do corpo humano responsável por identificar o sexo de uma pessoa e pela reprodução da espécie. Os seres humanos se reproduzem de maneira sexuada, ou seja, são necessários um óvulo e um espermatozoide para gerar novos seres da espécie humana. Os órgãos, sistemas respiratórios e digestórios são os mesmos de todos os seres humanos, mas o sistema reprodutor é diferente. Nós estamos vendo aqui distinções importantes entre um homem e uma mulher, e essas distinções estão, sobretudo, na anatomia e na fisiologia de seus aparelhos reprodutores. Vocês estão vendo aqui, as estruturas que formam o aparelho reprodutor masculino e estruturas que formam o aparelho reprodutor feminino. O sistema reprodutor masculino produz os espermatozoides, que são as células germinativas conduzidas para o aparelho reprodutor feminino para fecundar o óvulo. E quais são os órgãos envolvidos? Pênis é o órgão que faz parte do sistema reprodutor e urinário masculino. Pelo mesmo canal, onde sai a urina, saem também os espermatozoides durante a cópula, que é o ato sexual. No seu interior está localizada a uretra, pela qual passa a urina, e é conduzido o sêmen, que contém espermatozoide. Lembrando que há a diferença entre sêmen e espermatozoide. O sêmen é um líquido, é uma substância esbranquiçada, formada pelas secreções da vesícula seminal, da próstata, e que contém espermatozoide. Já os espermatozoides são as células germinativas que se mantêm vivos no sêmen. O pênis possui a extremidade dilatada, chamada glande, que é recoberta pelo prepúcio. Então, os tecidos que formam o pênis são bastante vascularizados. Por isso, durante a excitação sexual, esse órgão recebe uma grande quantidade de sangue e fica ereto, o que facilita a sua penetração na vagina. Bolsa escrotal, ou escroto, é a cavidade que aloja e protege os testículos. Vocês estão vendo aqui, as bolsas escrotais, o pênis, a uretra, que é o mesmo canal por onde sai o sêmen, ou saem os espermatozoides junto com o sêmen. Temos a vesícula seminal e a próstata, que produzem secreção que irão compor, secreções que irão compor o sêmen. Temos a bexiga urinária, que elimina a urina. Testículos são as gônadas nas quais ocorre a produção de espermatozoides e também da testosterona, que é o hormônio sexual masculino.
A produção do espermatozoide acontece em tubos enrolados chamados túbulos seminíferos. Quando sai do túbulo, o espermatozoide segue caminho até alcançar a uretra. Então, testículos é onde ocorre, né? Em cada um dos testículos é onde ocorre a produção de espermatozoide e também da testosterona, que é o hormônio que dá ao homem as características de um homem. Engrossamento da voz, aumento do tônus muscular, crescimento de pelos, desenvolvimento dos órgãos sexuais, etc. Aqui a bolsa escrotal não está representada, mas ela recobre os testículos, tá? Epidídimo, tubo formado por um canal emaranhado que coleta, armazena e conduz o espermatozoide até ao seu amadurecimento. Ducto deferente, ou canal deferente, né? É o canal que transporta o espermatozoide após sair do epidídimo. Nesse trajeto, os espermatozoides são acrescidos, ou seja, são aumentados em substâncias produzidas pela próstata e pelas glândulas seminais. Somam-se, os espermatozoides às secreções da próstata e das glândulas seminais. Glândulas seminais e próstata produzem a secreção que compõe o sêmen, que é um fluido que nutre e neutraliza o pH levemente ácido da uretra, garantindo o meio de sobrevivência de espermatozoides. Ele retira a acidez da uretra, que é o canal por onde sai a urina, que é levemente ácida. Já o sistema reprodutivo feminino é composto por órgãos localizados na região pélvica da mulher, na região da cintura. As suas funções são produzir os gametas femininos, óvulos, fornecer um local apropriado para a fecundação, permitir a implantação de embrião, oferecer ao embrião condições para o desenvolvimento e executar atividades motoras para expelir o bebê quando ele estiver formado. Então, os órgãos que compõem o sistema reprodutor feminino são vulva ou pudendo feminino, que é o conjunto de estruturas que forma o aparelho reprodutor feminino externo, que é composto por lábios vaginais, grandes e pequenos lábios, orifício da uretra, abertura da vagina e clitóris. Como vocês estão vendo aqui na imagem, nós não temos a representação dos órgãos externos da mulher. A figura, a ilustração dá destaque aos órgãos internos, mas todas as estruturas mencionadas ficam nessa região aqui, próxima à entrada da vagina. Bom, pequenos e grandes lábios vaginais são dobras de pele localizados ao redor da abertura da vagina para protegê-la, além de produzirem o suor vaginal que lubrifica o pênis, facilitando assim a penetração. Clitóris, estrutura composta por um tecido vascularizado e erétil, como o do pênis, rico em terminações nervosas. Esse órgão está relacionado ao prazer sexual feminino. Então, também é um órgão relacionado ao prazer. Ele se enche de sangue, a exemplo do pênis, quando a mulher está sob excitação sexual. Vagina é um canal muscular que liga o útero ao meio externo e recebe o pênis durante o coito, que é o ato sexual. Quando ocorre a excitação sexual, a vagina é lubrificada por um muco, que facilita a entrada do pênis, é uma substância viscosa. É também pela vagina que ocorre a eliminação do fluxo menstrual e a saída do bebê durante o parto normal. Ela se distende, um canal, é um tecido muito elástico. Na entrada da vagina, há uma fina membrana chamada ímen, que costuma se romper na primeira relação sexual. Embora exista o caso do ímen complacente, em que a menina, mesmo após ter sua primeira relação sexual, ela vai continuar com o ímen intacto. No passado, o ímen rompido era a garantia de que a mulher deixou de ser virgem naquele momento. Hoje, sabemos que existe uma condição médica que não garante isso. Útero é um órgão oco formado por camadas musculares que recepciona o zigoto, que é o óvulo fecundado,
e proporciona o seu desenvolvimento. É onde o feto vai se desenvolver, né? Esse órgão abriga e protege o embrião ao longo do seu desenvolvimento até o momento do parto. Sua camada mais interna, o endométrio, é rica em vasos sanguíneos e se descama quando a mulher, né, não é fecundada, quando o óvulo não é fecundado. A parede externa do endométrio se descama, sendo eliminando essas células, né, juntamente com o óvulo não fecundado pela vagina, com um pouco de sangue. É o processo que se chama menstruação. Tubos uterinos ou trompas, tubos musculares que contêm cílios na sua parte interior, né, e transportam o óvulo do ovário ao útero. Nas tubas também acontece a fecundação, que é o encontro do espermatozoide com o óvulo. E os ovários são as gônadas femininas que armazenam os ovócitos imaturos já presentes nas meninas ao nascerem. Os ovários também são responsáveis pela produção dos hormônios estrógeno e progesterona. Os ovários vão produzir os hormônios femininos que dão à menina as características de mulher, né? Que é o crescimento das mamas, o surgimento de pelos nas áreas erógenas, né? A maturação sexual, as características que transformam a menina em mulher. Além disso, vão produzir os ovócitos, que ainda estão imaturos, né? e que amadurecem, se tornam óvulos, né? Durante o processo de eliminação e fecundação. Uma diferença importante é que enquanto o homem libera milhões e milhões de espermatozoides a cada ejaculação, a mulher vai produzir cerca de 400 a 500 óvulos durante toda a sua vida fértil, né? Ou seja, os ovócitos, né, são células bem maiores que espermatozoides e envolvem um maior gasto de energia, né, do que a eliminação de espermatozoides, por exemplo. Eu sugiro que vocês releiam, né, a descrição das estruturas dos aparelhos reprodutores masculino e feminino, acompanhando sempre a figura. Embora nem todos os órgãos estejam representados, aqui podemos ter uma visão panorâmica desses órgãos e da localização dos mesmos, tanto no homem quanto na mulher. Vocês estão vendo que o útero é um órgão em forma de pera, e é dentro deste órgão que vai desenvolver-se o embrião, vai se transformar em feto e dali até chegar, né, à condição de bebê, né, até ele nascer. Aqui temos, né, os ovários que eliminam um óvulo a cada mês. Eles vão alternando, né? Raramente acontece de ambos os ovários eliminarem um ovócito ao mesmo tempo, né? Num só mês, o que pode levar ao surgimento de gêmeos fraternos, que são aqueles gêmeos diferentes, né, que se desenvolvem em placentas diferentes. Aqui são as fímbrias das tubas uterinas, né, funcionam como aspiradores que sugam o óvulo, né, e a fecundação acontece exatamente aqui, na tuba uterina. Em caso de a mulher ter uma relação sexual no período fértil, os espermatozoides vão nadar, atravessar o útero e vão chegar até uma das trompas, até as trompas, né? As tubas, na verdade, né? Trompa é uma terminologia mais antiga. Hoje se usa tuba uterina no lugar de trompa de falópio. E se houver um encontro de espermatozoide com óvulo em uma das tubas ou em ambas, nós vamos ter a fecundação. Se não houver a fecundação, o ovócito vai descer até o útero. A parede do útero, o endométrio, se descama, né, por ação de hormônios, e esse aglomerado de células, juntamente com o óvulo, são eliminados, né, pela vagina com um pouco de sangue, durante o processo chamado menstruação. Tá? Depois acompanham, releiam, tá? Que é importante. Bom, vamos ver agora os gametas masculino e feminino.
as diferenças. Aqui temos o espermatozoide, né, que possui uma cabeça, onde está o núcleo da célula, né, o núcleo celular. Aqui temos a peça intermediária e a cauda. Visto que a mitocôndria espermatozoide está na cauda, quando ele fecunda um óvulo, essa cauda, juntamente com a mitocôndria, é perdida. Daí o fato de que nós herdamos apenas o DNA mitocondrial da linhagem materna, porque apenas a mitocôndria do óvulo feminino, né, será transmitida aos descendentes, exatamente porque a cauda do espermatozoide é perdida na fecundação. Aqui temos a corona radiata, o núcleo do óvulo, citoplasma. Então o óvulo é uma célula bem maior que o espermatozoide, o que envolve maior gasto de energia, né? Os espermatozoides são gametas masculinos produzidos durante a espermatogênese, que é a formação, né, de espermatozoides que ocorre nos testículos. Eles são células leves e móveis, que se desenvolvem a partir das espermátides e se movimentam em direção ao óvulo, usando caudas ou flagelos. Então eles são constituídos por cabeça, colo ou peça intermediária e cauda ou flagelo. O espermatozoide fica imerso em fluido nutritivo, que é produzido pelas glândulas seminais e pela próstata, que garante que ele sobreviva, né, por um tempo. Esse fluido nutritivo nós chamamos de sêmen. Já os óvulos ovócitos são os gametas femininos, ou seja, células femininas responsáveis pela reprodução. Elas são produzidas no ovário em um processo chamado ovogênese. Os ovócitos são células grandes, ricas em reservas de nutrientes e imóveis. Eles não se movem, diferentemente do espermatozoide, né? Então, o que faz com que ele se movimente no decurso das tubas uterinas, ao longo das tubas uterinas? Os cílios, né, que são pequenos pelinhos que recobrem o interior, o lume das tubas uterinas e vão empurrando o óvulo, né, o ovócito, ao longo da tuba. Durante a ovulação, o ovócito sai do ovário e segue para a tuba uterina, na qual pode ocorrer ou não a fecundação. Se a mulher tiver uma relação sexual no período fértil, ela pode vir a engravidar, né? Então, depois da fecundação, começam as sucessivas divisões celulares e o desenvolvimento embrionário. O óvulo é envolvido externamente por uma camada de células chamada corona radiata. Além de ser a primeira camada que é atravessada pelo espermatozoide, a corona radiata libera sinais químicos que atraem as células reprodutivas masculinas. Então, depois que um espermatozoide entra, né, os demais não conseguem ultrapassar essa barreira. Tá? Eles são eliminados, Então, dos milhões, né, de espermatozoides que são eliminados durante a ejaculação, alguns milhões conseguirão até aderir, né, à membrana do ovócito, mas apenas via de regra, consegue penetrar no interior do ovócito, né? Nesse caso já é chamado de óvulo, e vai haver modificações nessa membrana que impedirão que os demais espermatozoides penetrem também esse óvulo, né? Então, temos o papel dos grânulos corticais. Quando um espermatozoide entra no interior do óvulo, a cauda, né, é completamente destruída, né? A cauda e a mitocôndria, e a cabeça polar, né, o núcleo, né, a cabeça nuclear entra no óvulo, que é fecundado. Vamos falar um pouco agora sobre puberdade e os hormônios em ação. Então, nós vimos que o sistema hormonal exerce grande influência no desenvolvimento do sistema reprodutor feminino e masculino, conforme nós estudamos nessas aulas sobre o sistema endócrino. A puberdade, então, não está relacionada apenas às modificações físicas externas. Durante esse período vão acontecer mudanças internas, com a maior produção de hormônios
e algumas mudanças comportamentais, pois a adolescência é o período de transição, né, de passagem, né, da infância para a vida adulta. Na puberdade, a glândula hipófise, que fica na base do cérebro, conforme vimos, e tem o tamanho de um grão de ervilha, inicia a produção e a secreção dos hormônios folículo estimulante, que é o FSH, e o hormônio luteinizante, que é o LH, que atua sobre as gônadas, as gonadotropinas, ou seja, sobre os ovários e sobre os testículos. No homem, o hormônio luteinizante, LH, irá estimular a produção de testosterona, que está relacionado ao surgimento das características sexuais durante a puberdade pelos testículos. Entre essas características estão o crescimento de pelos pelo corpo, as alterações na voz e o crescimento muscular. O hormônio folículo estimulante, FSH, irá estimular a produção de espermatozoides pelos testículos. Já na mulher, os hormônios gonadotróficos atuarão nos ovários, estimulando a ovulação e a produção de estrógeno e progesterona, os quais prepararão o útero para receber o embrião, caso haja fecundação. O estrógeno e a progesterona também são responsáveis pelo surgimento das características sexuais da mulher, como o desenvolvimento das mamas, o alargamento dos quadris e o surgimento de pelos nas axilas e nos órgãos sexuais. Então, os hormônios vão desempenhar um papel importante na maturação sexual, né, tanto do homem quanto da mulher. Vamos entender, então, como funciona o ciclo menstrual da mulher. O ciclo menstrual começa no primeiro dia da menstruação e compreende uma sequência de eventos sob influência hormonal, que tem a finalidade de preparar o organismo para uma possível gravidez. Comumente, o ciclo menstrual dura aproximadamente 28 dias. Entretanto, existem ciclos mais curtos, 21 dias, e mais longos, de até 35 dias, que ainda são considerados normais. Como já vimos, as meninas nascem com os ovócitos imaturos no interior dos ovários. Contudo, a partir da puberdade, eles começam a se desenvolver gradualmente, um a cada ciclo menstrual. Então, eles vão sendo eliminados mensalmente, né? E alternam-se. Por exemplo, em um mês, o ovário direito elimina um óvulo. No mês seguinte, o ovário esquerdo, né? Normalmente ocorre essa alternância. No começo do ciclo menstrual, os hormônios LH e FSH estão em baixas concentrações no organismo. Então, a hipófise do cérebro inicia a síntese do FSH, que atua sobre os ovários, estimulando o desenvolvimento de um dos ovócitos imaturos. Cada ovócito imaturo é protegido por uma camada de células que formam um folículo ovariano. Essas células produzem estrógeno, que é um hormônio que atua no útero e promove o desenvolvimento de sua camada mais interna, o endométrio, preparando para a possível gravidez. Assim ocorre o aumento do número de vasos sanguíneos, que aumenta a espessura dessa camada, torna o útero com a camada mais grossa, né? Preparando-o, né, para uma possível gravidez. Próximo ao 14º dia do ciclo menstrual, ocorre um aumento da produção de LH, que atua sobre o folículo ovariano em desenvolvimento. Então o folículo se rompe e libera o ovócito para a tuba uterina. Esse processo é chamado ovulação, e o período próximo à ovulação chama-se período fértil. Nesse período, que abrange o dia da ovulação e os dias próximos a ele, as chances da mulher engravidar são maiores, caso ela tenha uma relação sexual desprotegida. Dentro do corpo da mulher, os espermatozoides ficam viáveis por 2 a 3 dias, ou seja, permanecem ativos, né? Vivos, enquanto o ovócito pode ser fecundado por até 2 dias. Assim, podemos considerar que, nos 3 dias anteriores e nos 3 dias posteriores à ovulação, as chances de ocorrer a gravidez são maiores. Esse é o período fértil da mulher. Marquem isso aqui porque é importantíssimo para vocês resolverem atividades
sobre o ciclo menstrual e o ciclo ovulatório. O folículo ovariano que se rompeu transforma-se, após a ovulação, em uma estrutura glandular chamada corpo amarelo ou corpo lúteo, que produz progesterona, a qual auxilia na manutenção do endométrio, mantendo espesso caso ocorra a fixação do embrião. Então, a progesterona vai manter, né, a possível gravidez. Né? Se o ovócito for fecundado por um espermatozoide lá na tuba uterina, a progesterona é um hormônio, é um dos hormônios femininos que vai garantir, né, a manutenção da gravidez. Né? Vai abrigar, vai facilitar a nidação, né, que é a fixação do embrião na parede do útero, na parede uterina. Se ocorrer a fecundação, o ovócito completa seu desenvolvimento e transforma-se em óvulo. Unindo-se ao espermatozoide, formará o zigoto, a primeira célula do indivíduo. Quando não ocorre a fecundação, o corpo lúteo e o ovócito se degeneram, né, desaparecem. Em seguida, ocorre a diminuição das concentrações dos hormônios estrógeno e progesterona. Ocorre uma queda, uma baixa nesses hormônios, o que gera descamação do endométrio, que é a menstruação. Então, a menstruação inicia um novo ciclo menstrual. Então, é essa a dinâmica do que chamamos de fecundação, né? Tudo isso é controlado por hormônios. Nesse infográfico nós temos um resumo, né, de como acontece o ciclo menstrual. Temos a fase folicular, né, e a fase lútea. E temos os principais eventos que acontecem durante o desenvolvimento das células germinativas femininas, né, até o corpo lúteo, até o desaparecimento, né, caso não ocorra a fecundação. E aqui temos a variação de hormônios, né, que estão envolvidos nessa dinâmica. O FSH e o LH, que são liberados pela hipófise e que vão regular, né, a produção de estrogênio e progesterona durante o ciclo menstrual da mulher. É importante, né, vocês entenderem como funciona esse ciclo, né? Então, para entendermos o ciclo ovulatório, o ciclo menstrual de uma maneira prática, vamos tomar como exemplo o calendário de setembro deste ano. Vamos imaginar que o dia 3 de setembro seja o primeiro dia da menstruação de uma mulher que tem o ciclo regular, ou seja, que ele não varia cada mês, o ciclo dela é constante. Então, o que ela deve fazer? Ela deve circular, né, no dia 3, como primeiro dia da menstruação, e contar 14 dias subsequentes, incluindo o dia 3. Então, ela vai circular aqui, ó, o dia que ela começou a sangrar, a menstruar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Opa, chegou aqui o dia 16, ela também vai circular o dia 16. O que significa o dia 16? É o provável dia em que ela vai liberar o óvulo, seria o dia da ovulação dela. O dia que ela vai estar fértil, né? Bom, então, para saber, né, quais os dias prováveis que ela tem mais predisposição de engravidar, né, se tiver uma relação sexual sem o uso de preservativo ou de qualquer outro método contraceptivo, ela deve contar 3 dias anteriores ao dia 16, são os dias 15, 14, 13, e 3 dias posteriores ao dia 16, 17, 18, 19. Ou seja, do dia 13 até o dia 19, nós temos aqui o período fértil desta mulher, né? Então, se ela tiver uma relação sexual desprotegida nesse intervalo, ela tem mais chances de engravidar, né, que nos demais dias.
né? Lembrando que o ciclo menstrual ele pode sofrer, né, variações devido a diversos fatores, né? Existem alguns problemas de saúde, estresse, algumas infecções que podem afetar, né, o ciclo menstrual de uma mulher. Por isso que o método da tabelinha é um método contraceptivo que muitos casais usam para não engravidar. É um método muito arriscado, é um método assim de baixa confiabilidade, exatamente porque o ciclo menstrual ele está sujeito a variações, né, em decorrência de diversos fatores, distúrbios, né, inerentes à saúde de cada mulher, tá? É algo muito pessoal, então não é o método mais indicado para se prevenir uma gravidez. Para finalizarmos então esta aula, eu vou pedir que vocês façam a leitura desse texto aqui sobre o climatério, que também é chamado de menopausa, né? E é o período em que a mulher encerra, né, o seu ciclo fértil, que é bem mais curto que o do homem. Ou seja, enquanto o homem pode ser pai, né, numa idade bem mais avançada, a mulher deixa de liberar, de produzir óvulos, né, ovócitos, a partir, né, da quarta, quinta década de vida, né? Então é um processo que causa mudanças hormonais muito significativas, né, na saúde feminina. Lembrando que o homem também, né, tem a chamada andropausa, em que ocorre uma queda na produção de testosterona, enquanto a menopausa, né, é uma queda na produção de hormônios femininos como estrogênio e progesterona, que são hormônios associados à vida fértil da mulher, né? Uma vez que a mulher deixa de produzir óvulos, esses hormônios, a produção desses hormônios cai muito, o que leva a mulher, né, a ter vários problemas de saúde, né, mas que podem ser, né, tratados de modo muito bem sucedido. Então é uma fase natural na vida da mulher, né, assim como a andropausa é uma fase natural na vida do homem, e isso deve ser respeitado. Então até a próxima aula, espero que tenham gostado, e na próxima aula veremos um pouco mais sobre como acontece a fecundação, a gestação, e estudaremos adiante os métodos de prevenção da gravidez, né, e também de doenças, de infecções, né, sexualmente transmissíveis. Então até lá!